Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Leblanc, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, meu irmão. Estamos em mais um Shabbat. Shabbat Shalom, minha irmã. Estamos em mais um Shabbat. E hoje nós vamos estudar, ou seja, compartilhar a Torá que o Eterno deu para Moshe lá no Monte Sinai. Ele disse para Moshe as seguintes palavras: Zahor et Yom HaShabbat leikadisho. Lembra-te do dia de Shabbat, dia de sábado, para o guardar, para o santificar, para o santificar a mim, né? A minha palavra, para que tu use esse dia para estudar a minha palavra, aos meus negócios. Esqueça trabalho, esqueça dinheiro. Se você puder, mesmo estando no exílio romano que nós estamos, se você puder, faça a menção do sábado. E se você puder, guarde o sábado, porque ele é mandamento perpétuo para o povo que cumpre mandamento, que é o povo do Eterno. Ele disse: o meu povo cumprirá os meus mandamentos com alegria. E nós vamos estudar a Parashá, ou a porção da Torá, Kitzá. Ela fica lá em Shemot. Nós estamos ainda no livro de Shemot, estamos chegando no finalzinho, a partir do 30:11 até o 34:35. A Parashá de Kitzá, Hashem ordena a Moshe que contassem o povo, ou que contasse o povo. Não é uma boa coisa, né? Não é uma boa coisa contar o povo. A mitzvah de contá-los foi, na verdade, dada a Moshe mais tarde, após o pecado do bezerro de ouro. No entanto, é registrada na Torá antes da narrativa do pecado. Muitos hebreus, isso é o que nós acreditamos, muitos hebreus morreram na praga que seguiu o pecado do bezerro de ouro. E Hashem queria determinar o número de sobreviventes, né? Por isso que foi contada. Vamos para uma midrash, né? Um fazendeiro apreciava muito o seu bem, cuidando com cuidado e maravilhoso o rebanho, né? Um dia, uma peste atingiu as ovelhas e muitos pereceram. Depois da devastação ter se aplacado, o proprietário ordenou aos seus pastores: cante minhas ovelhas para ver quantas sobreviveram. Apesar de Hashem certamente saber o número de sobreviventes e, portanto, não precisar de um censo, ele estabeleceu a mitzvah para o benefício de Bene Israel. A ordem de fazer um lavatório, o Kior, né? Esse é um dos assuntos da Parashá. Hashem ordena que uma grande pia de cobre com bicos fosse construída e posta no pátio do Mishkan. A ordem de preparar o óleo para a unção, o Shemen HaMishra, e o incenso do Ketoret. O óleo para a unção foi preparado por Moshe da seguinte maneira, né? Hashem ditou para ele a lista de especiarias, especificando volume e peso. Cada especiaria foi moída separadamente, e então as especiarias foram misturadas e socadas em água para que o seu aroma fosse absorvido pela água. O óleo de oliva era adicionado à água e a mistura era fervida até que a água evaporasse e somente sobrasse o óleo perfumado. Aquele óleo para a unção foi, assim dizem, né? Isso é conjectura, preservado num frasco para ser usado na unção do sumo sacerdote e reis. Até aí tudo bem. Da dinastia de Davi. Aí, na consagração do Mishkan, todos os utensílios também foram ungidos
com este óleo. Betzaleel é designado construtor do Mishkan e Aholiav seu assistente. Hashem adverte a Moshe que os hebreus não deviam violar o Shabat para construir o Mishkan. Mesmo para a construção do Mishkan não era permitido violar o Shabat. Imagina, né? Hoje as religiões não estão nem aí para isso. Depois tem uma religião aí até que guarda o Shabat, né? Uma denominação que guarda o Shabat, mas ela é uma empresa e a empresa funciona nos sábados. O dinheiro dela está lá sendo corrigido no sábado e ela lucra. Então, não guarda da maneira correta. Depois de 40 dias no céu, Moshe recebe 2 tábuas das Luchot de Safira. Isso aí você encontra todos os detalhes na Parashá, no texto da Torá. Porque Bnei Israel falharam no pecado do bezerro de ouro. A grandeza da geração do deserto não pode ser subestimada. Hashem a escolheu entre todas para receber a sua Torá, sabendo que eram tzadikim, eram fortes, né, e controlavam sua má inclinação. Hashem permitiu que o pecado do bezerro acontecesse para servir como sinal da esperança e encorajamento para Bnei Israel no futuro. O incidente provaria que não importa o quão distante uma comunidade se desvie do caminho da Torá, nunca estará longe demais para fazer techuvá. Há quem diga que ali só pecaram os egípcios, né, que se converteram. Né? Eles incitaram os israelitas a fazerem o bezerro de ouro. Por quê? Porque o bezerro de ouro ele era adorado pelos egípcios e foi o animal, né, usado para imolar e comemorar a Páscoa. Com seu sangue colocaram nos umbrais das portas o sangue do bezerro. E aí os egípcios colocaram na cabeça dos israelitas, alguns, né, nem todos, para que fizessem um bezerro, porque o bezerro também teria salvo Bnei Israel dos egípcios. E aí caíram na parada. O pecado do bezerro de ouro, né, é Shet Haegel, né? Então foi mais ou menos isso aí. Aharon, com o tempo, acaba concordando. Dizem que ele pede primeiro os brincos, porque as mulheres não iam querer dar os brincos, aí ia demorar. Então Aharon tentou atrasar a construção desse bezerro o máximo, mas não conseguiu. De qualquer forma, ele foi conivente com a construção desse bezerro. Depois do pecado, né, vem a defesa de Moshe para restaurar Bnei Israel diante do Eterno. Após o pecado do bezerro de ouro, Hashem dirigiu-se a Moshe com 2 palavras: desce, ordenou, né, não podes mais manter tua posição, né, exaltada de líder, eu te elevei a uma honra no meu povo. Eles, no entanto, pecaram 40 dias depois da outorga da Torá. Desventurada é a noiva que se corrompe quando ainda está debaixo da chupá. Né? Moshe, ele faz a sua defesa, né? E trata isso como se fosse um tribunal. E aí o Eterno, ele aceita a defesa de Moshe, porque Moshe chega e diz assim, né, olha, o que as outras nações vão dizer? Vão dizer que tu não tinha capacidade, né, de manter esse povo no deserto e nem dar, muito menos dar a terra prometida ao povo. Então, e ainda mais, né, Moshe diz que se o Eterno fizesse isso, riscasse o nome dele, né, da Torá. E por
Por isso que ele tem uma porção anterior que a gente leu, o nome de Moshe não aparecia. Moshe quebra as duas tábuas. Moshe pune os adoradores do bezerro de ouro. O que é que ele faz? Ele derrete o ouro e faz todos beberem, todos os envolvidos beberem o ouro. Aqueles que beberam, né, assim, digamos, com menos culpa, né, a água junto com o ouro, né, essa água acabou sendo expelida. Mas aqueles que realmente tinham culpa, dizem, né, que as suas barrigas elas inflaram e depois estouraram. Mas qual foi a real, digamos assim, conclusão, né, que Moshe queria dar ao povo? É que, apesar deles ter feito um bezerro de ouro e ter adorado a ele, esse bezerro acabou no estômago de todos eles. Ou seja, um Elohim, um Deus, né, que é adorado, acaba terminando dentro do estômago do seu adorador. Então não tem poder nenhum. É a mesma coisa do barro, né, que você faz um jarro e o barro que sobra você acaba fazendo uma imagem adorando ela. É a mesma coisa de uma madeira que você talha uma imagem e o restante da madeira você cozinha a sua comida. Moshe salvou o povo de Israel da destruição. Né? Em 19 de Tammuz, Moshe subiu ao céu mais uma vez, permanecendo por lá 40 dias até 29 de Ave, implorando pelo perdão a Hashem. Dizem que Moshe subiu 3 vezes ao monte e com isso ele conclui 120 dias, 40, 40 e 40. Ele conclui 120 dias, né, no monte. Isso coincide com a idade de Moshe. Depois do bezerro de ouro, Moshe remove a sua tenda para fora do acampamento. O que é que ele diz? Ele pensa, né? Não vou ficar no meio deles, porque a Shekhinah não vai parar, né, sobre um povo desse. E depois acaba que tudo fica ao normal de novo. Moshe pede para entender os caminhos divinos. Aqui é interessante, né? Moshe aprende de Hashem as 3 midot, atributos de misericórdia. Moshe disse a Hashem: ensina-me a orar por Bene Israel depois que pequem. Eles quase foram destruídos ao fazerem um bezerro de ouro. Quero saber qual a melhor forma de despertar a tua misericórdia no futuro. Hashem respondeu: ensinarei a ti minhas midotes de misericórdia. Ensina aos judeus e diz a eles, quando invocarem minhas 13 midotes de misericórdia, perdoarei seus pecados e serei misericordioso com vocês. E esse pecado do bezerro de ouro, a gente acha que é o maior pecado que Bene Israel cometeu, mas não, tá? Mais na frente eles vão cometer um pecado pior do que este. A gente vai estudar nas próximas parashás. Quando a gente chegar lá, eu vou, né, trazer à tona o pecado do bezerro de ouro e fazer a comparação e provar para vocês que o pecado que eles cometerão lá na frente é maior do que esse do bezerro de ouro. Então, eis aqui, Hashem, né, ensinou Moshe a orar. Eis aqui, Moshe, né, as 3 midotes. Hashem, Hashem, Kel, Hashum, Ve, Harum, Erer, Apaim, Ve, Hav, Hesed, Ve, Emet, Notzer, Hesed, Lafim, Nose, Avon, fechar, vá fechar, né? Parece que vai mandar fechar alguma coisa, mas é o idioma, é o hebraico. Vechatá, e, certo? A última, naque. Agora eu vou separar elas e dizer os significados, né? Essas palavras significam: Hashem, sou um Elohim misericordioso, com
as pessoas antes que pequem, mesmo sabendo que logo pecarão. Hashem quer dizer o nome. Hashem, de novo, traz outro significado. É o nome, mas trazia outro significado. Sou igualmente misericordioso com as pessoas depois de pecarem, se fizerem techuvá, ou seja, retorno, arrependimento. Quero, julgo cada pessoa autenticamente. Rahum, sou misericordioso com os pobres e oprimidos e salvo eles de seus opressores. Hanum, sou misericordioso com os pobres, Hanum, sou generoso mesmo com aqueles que não o merecem. Erer apaim, demoro a castigar mesmo a um malvado. Sou lento a castigá-lo, pois lhe dou tempo para fazer retorno, techuvá. Rav, recebe minha qualidade de bondade, recebe a bondade misericordiosa, é tão grande que posso salvar uma pessoa do castigo, mesmo que seus pecados sejam mais numerosos que seus méritos. Emet é verdade, né? Emet, pago a recompensa que prometi àqueles que merecem. Notse hased lalafim, se um hebreu cumpre uma mitzvah, recompensa os seus filhos até 2000 gerações posteriores. Nose avon, perdoou até a pessoa que pecou, porque seu mau instinto a persuadiu a fazer o mal, se fizer techuvá. Vá fechar, perdoou até quem pecou com a intenção de causar-me aborrecimento, se fizer techuvá. Rataá, e perdoou o pecado cometido intencionalmente. Na que, se um pecador faz techuvá, suspendo o seu castigo e voltarei a ser bondoso com ele. Além de ensinar a Moshe 3 atributos de misericórdia, Hashem lhe ordenou que repetisse a Bnei Israel advertências de não forjar imagens. Não queria que voltassem a pecar como fizeram com o bezerro de ouro. Mais uma vez, depois que ele entrega os 10 mandamentos. Moshe permaneceu no céu por 40 dias para receber as segundas tábuas. Dizem que essas tábuas elas eram vazadas, as letras eram vazadas, você podia ver o outro lado, e as permaneciam intactas. E aí vem aquela passagem lá que o rosto de Moshe resplandece e ele nem sabia, né, que isso estava acontecendo. Quando Moshe regressou do Sinai em Yom Kippur com as segundas tábuas, os hebreus se afastaram dele temerosos, né? Seu rosto brilhava com um resplendor tão forte como se desprendesse raios do sol. As pessoas não se atreviam a aproximar-se. Talvez Moshe seja um anjo de Hashem, exclamaram. Seu receio era por causa do pecado do bezerro. Antes do pecado, podiam visualizar o fogo de glória divino no Sinai sem medo. Tendo pecado, porém, tremiam até diante dos raios que brilhavam na face de Moshe. Moshe chamou os equinins, os anciões, e lhe disse: Hashem os perdoou pelo pecado do bezerro de ouro, lhes deu novas tábuas. Os equinins perguntaram a Moshe por que o rosto dele brilhava, e descobriram que Moshe nada sabia sobre isso. Nem sequer percebera que lhes havia acontecido algo de especial. Quando o povo viu os equinim falaram com Moshe, finalmente se atreveram a chegar perto. Acho que não foi algo que aconteceu de especial com Moshe, mas sim algo terrível que aconteceu com o povo, né? Eles não conseguiam encarar a santidade em Moshe, depois que ele passou 40 dias no monte. Porque Hashem fez o rosto de Moshe resplandecer. Algumas
opções aqui. Hashem queria mostrar ao povo como Moshe era especial. Havia pecado terrivelmente ao buscar um novo guia quando Moshe demorou a descer no Monte Sinai. Ele não demorou, simplesmente eles contaram errado, né? Em vez de começar a contar com o dia que Moshe saiu, não, começaram a contar do outro dia. E aí passou-se mais um dia e eles acharam que Moshe não ia voltar mais. O povo deveria ter permanecido fiel a Moshe, um homem tão nobre que os raios da Shekhinah resplandeceriam ou resplandeciam sobre o seu rosto. Também, né, Moshe viu-se forçado a cobrir sua face fulgurante com um véu, somente descobrindo-a ao falar com Hashem ou ao ensinar as palavras de Hashem ao povo de Israel. Quando o Bene Israel dedicavam-se ao estudo de Torá, eram imbuídos de força para suportar a visão dos raios de glória. Esta é uma demonstração da grandeza a qual o estudo de Torá eleva um ser humano. Essas são as suposições que levaram o Eterno a fazer com que as pessoas percebessem tal sinal no rosto de Moshe. Bem, gente, a Parashá terminou, vamos ficar por aqui, né? Ela não é muito grande, ela é pequena, não tem muito o que falar sobre ela, a gente não vai, né, se prolongar aqui no pecado do bezerro de ouro, porque todo mundo sabe o pecado do bezerro de ouro. A questão do pecado do bezerro de ouro foi porque Moshe demorou no monte, e aí eles, há quem diga, né, que foram os egípcios e os outros povos de outras nações que eram idólatras, que acabaram convencendo Bene Israel a fazer isso. Talvez nem Bene Israel tenha participado disso, mas não é muito bem o que o relato da Torá diz, né? E só a tribo de Levi ficou de fora de tudo isso, mas eles tinham saído, né, daquela terra lá do Egito, aquela terra pagã onde se adorava tudo e qualquer tipo de imagem que estivesse acima do céu, debaixo da terra ou sobre a terra. Por aí. Okay? Vamos terminar a porção. Vamos recitar Berikat Kohanim, aquelas frasezinhas que a gente gosta de ensinar, né, de repetir. E a Berikat Kohanim. Yevarechecha Adonai, veishmerecha, Yair Adonai panav elecha, vihuneka, Yitzhar Adonai panav elecha, veyatzelecha, Shalom. Essa Berikat Kohanim, ela está em Números, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Quando a gente chegar no livro de Números, né, Bamidbar, vamos, né, tratar da Berikat Kohanim. Números 6, 22, que é Bamidbar 6, 22. Uma outra frasezinha que eu gosto, né, é a que Yeshua gostava muito de recitar, que é Vetedut et Haimet, Ve Haimet Teshache et He, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outra frasezinha que eu gosto é a de Yaakov, que colocaram o nome dele de Tiago. Ele diz o seguinte: Emitse Hashem, para aqueles que gostam de fazer promessa, né? Tiago ensina, Yaakov, né, ensina, Emitse Hashem, nunca diga sim. Yeshua também ensina isso. Ele diz que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não. Que não seja talvez. Mas aí Tiago vem e ensina desta forma: Emitse Hashem. Quando alguém te pedir alguma coisa, você responde assim: Emitse Hashem. Se assim o Eterno permitir, eu farei. Você vai em tal lugar, tal dia? Emitse Hashem. Você vai estar lá? Emitse Hashem. Você vai fazer isso? Emitse Hashem. Se assim o Eterno permitir, eu irei, eu farei, eu estarei. Mesmo porque não existe o verbo ter, né? No hebraico, ninguém tem nada, ninguém pode nada, né? Tudo é do Eterno. E a última frase
né, que a gente termina as nossas porções é Elohim Melech Neeman. Elohim Melech Neeman é o significado da palavra Amém, porque a palavra Amém, ela é composta de 3 letras, né? O Aleph, o Mem e o Nun. O Aleph, ele não tem fonética, ele pode ser A, E, I, O, U. O Mem, que é o M, e o Nun, que é o N. As letras do hebraico, você coloca a fonética vogálica que quiser. Você pode dizer, pode pegar o Mem, que é o M, e dela você pode extrair, sem precisar, porque o hebraico não tem vogal, extrair, né, a fonética das vogais, né, Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Então, o Aleph com o Mem e o Nun, né, o Aleph com o M e o N, formam a palavra Amém. Amém. O N no final, o M, porque o M você fecha a boca, e o N você termina a palavra com a boca, termina com a boca aberta. Amém, se fosse M, mas não é M, é N. Amém, amém. Mesma coisa de Shalom. Shalom não termina com M, termina com N. Se terminasse com M, seria Shalom. Aí você fecha a boca. Mas é Shalom com N. Esse é o significado da palavra Amém. Ok? Um Shabbat Shalom para todos e até a próxima semana, se assim o Eterno nos permitir. Shabbat Shalom.